agora a vitória do Flamengo, ontem sobre o Avaí, qual a sua visão de Avaí 1, Flamengo 2, hein, Alexandre Losetti? Foi bem o Flamengo ontem com o Dorival Júnior na ressacada, na sua opinião? Principalmente no segundo tempo, né? Eu acho que o primeiro tempo do Avaí foi bom, o Avaí conseguiu explorar essas fragilidades que a gente tem conceituais. As fragilidades defensivas do Flamengo, por enquanto, elas estão muito mais baseadas e apoiadas no que a gente vê e acha que pode acontecer, riscos que esse time pode correr jogando dessa forma, e que tem compensado, porque por enquanto a parte ofensiva tem sobressaído, do que de fato já tenha se exposto. Eu acho que no primeiro tempo o Avaí conseguiu, melhor do que outros times que enfrentaram este novo Flamengo, o Avaí conseguiu explorar algumas dessas fragilidades. Esse gol que o Klaus vai rever no VAR. E acho que o Flamengo tem muita dificuldade de sair jogando, né? Ele está anulando o gol. Ele tem muita dificuldade de sair jogando no primeiro tempo, com o Diego fazendo a função de primeiro volante, de primeiro homem, com o João Gomes e o Everton Ribeiro um pouquinho mais à frente nesse losango, nesse triângulo, né? Que termina com o Arrascaeta. Ontem achei o Arrascaeta caindo um pouco mais pela esquerda em relação aos últimos jogos, e tem a substituição no intervalo que é relevante, né? Porque ele tira o Diego, recua o João Gomes para ser o primeiro volante, coloca o Everton Cebolinha, abre um pouco mais o Gabigol. Esse lance, acho que foi na mesa, né, no podcast, né, PVC, que você fala desse lance que o Gabigol bate e fica olhando, esperando a bola entrar, como se fosse uma tacada de sinuca. Não era uma finalização fácil, né? Tinha gente à frente dele, mas foi mais um jogo que ele não conseguiu marcar. Mas nesse posicionamento, variando e se movimentando muito com a liberdade que a gente está vendo o Dorival dar para ele acabou sendo importante na construção da vitória, principalmente no passe que ele dá para o Arrascaeta no lance do segundo gol, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O Avaí abre o placar e o Pedro, mais uma vez, jogador mais decisivo das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, garantiu 3 pontos importantes, num jogo que não foi fácil, não. Talvez o mais difícil desse Flamengo do Dorival, desde que encaixou o losango. É isso, acho que no primeiro tempo, como o Losetti falou, não foi tão bem assim, dando muitos espaços, né? Teve o gol anulado ali, polêmico, depois teve esse gol aí que o Santos, de novo, acho que não fechou tão bem, mas acho que principalmente o Mateuzinho, né? Não chegou ali, permitiu o cruzamento, para mim foi o principal erro. Mas o Flamengo está ganhando, né? Muito por esse aí, pelo Pedro, pela fase dele, ao contrário do Gabigol, que fura essa cabeçada. Está numa fase ruim finalizando, né? Perdeu até pênalti recentemente, que o cara nunca tinha perdido pênalti. Mas ele tem sido muito importante criando jogadas. A gente viu a cabeçada do Pedro, foi na trave, no primeiro tempo. Foi um passe espetacular do Gabigol. Depois a gente vai ver o gol da virada, uma trivela espetacular do Gabigol. Sempre abrindo espaço, dando passe. Mas ele parece que ele está nervoso, né? Está meio ansioso para voltar a marcar. Talvez a pressão do Pedro, do outro atacante, está marcando também. Olha essa aí. Essa aí vem na canhota, não dá nem para falar, na direita é ruim. Ele saiu na cara do gol. Mas o Vladimir jogou muito, né? Muito, mais uma vez, né? Também. De então, novo. o Gabigol não tem marcado, né? Mas toda vez que você olha para a imagem, tem ataque do Flamengo, ele está ali tentando. Ou dando um passe muito importante. O Pedro está bem muito por causa do Gabigol. Pela movimentação que ele cria de espaço. Olha o passe que ele vai dar agora, ó. Ele é de cara diferenciado. Não, ele joga muito, a gente sabe que não ele é joga uma muito. assistência, mas graças ao passe do Gabigol vai surgir a jogada com a Arrascaeta que termina no gol do Pedro. Não foi porque o zagueiro, o Bressan, tirou em cima da linha, né? Senão teria sido uma assistência. E aí o Arrascaeta é brincadeira, né? Tranquilidade para ele jogar nessa bola no meio da bagunça, saindo ali na linha de fundo, dá uma cavadinha perfeita, leve, né, pro Pedro. O Arrascaeta está numa fase, desde sempre, né? Sei lá quando teve uma fase, o Arrascaeta joga demais. Eu acho Vou mostrar a imagem do Gabigol, porque a gente está debatendo o Gabigol. Eu queria mostrar algumas imagens dele, que nos últimos 10 jogos marcou 3 gols. É um número baixo, porque a gente se habituou a ver do Gabigol aqui no futebol brasileiro. Essa aí não tem a perna direita, né? A primeira que a gente viu. Esse ele bateu certinho e... Ali quem errou foi o Arrascaeta para mim, era para ter chutado, não era nem para ter rolado no Gabigol. Esse é o jogo contra o Juventude já. Ele foi substituído em 6 dos últimos 10 jogos. Ele está 4 sem marcar. Nos últimos 10 jogos, ele levou mais cartão amarelo do que marcou gols. São números que você olha e fala, não está bem o Gabigol. Mas eu faço coro ao comentário do Conrado de que ele pode não estar finalizando bem. Mas quando você olha a função dele e a participação dele nos jogos do Flamengo, ele segue participando muito dos jogos. Por exemplo, o Flamengo acabou de trazer um jogador que ninguém duvida tem um nível altíssimo, que é o Everton Cebolinha. Eu não consigo imaginar hoje Pedro nem pensar, e nem o Gabigol saindo do time para o Cebolinha. Eu consigo imaginar o Cebolinha no banco.
Sim. Mas olha a dupla de ataque do Flamengo hoje como Gabigol e Pedro. Sim, eu também acho que é isso e acho que o Dorival está fazendo de um jeito para beneficiar o time e está funcionando para o time. A pergunta nunca pode ser o Gabigol está bem nessa função. Não, a pergunta é o Flamengo está jogando bem com o Gabigol nessa função? O Flamengo está jogando bem com o Gabigol nessa função. Então, e o Gabigol tem jogado boas partidas. O que chama atenção, por outro lado, é como o Pedro, a partir do momento em que virou titular, é absolutamente decisivo. É porque ele tem 9 gols e 3 passes para gol. Quer ver a sequência aqui? Eu vou mostrar. Ó. Começa contra o América Mineiro. Vou mostrar a sequência do Pedro. Ele só ficou fora contra o Corinthians nessa sequência. Olha, uma assistência contra o América. Aliás, uma senhora assistência. O gol do De Gabi. canhota. É. De O gol do canhota ainda. Gabigol. Um gol contra o Santos. O Gabigol fez o outro. Ele brinca com o zagueiro. Finge que vai para um lado, vai para o outro para finalizar sozinho. 4 gols e uma assistência contra o Tolima. Aí deu show, né? Depois, 2 assistências contra o Atlético Mineiro. Então já são 4 A Copa assistências. do Brasil. Se contabilizaram 5 assistências ontem no troca de passes. Eu contabilizei só 3, mas são 5 então. O que é mais ainda. Porque essa teve essa raspadinha de Uma cabeça aí, né? assistência contra o Coritiba. 2 gols contra o Juventude. 2 gols contra o Avaí. Então, no total, 9 gols e 5 assistências nos últimos 9 jogos. 14 gols passaram por ele dos 19 que o Flamengo marcou nesse período. Disparado o melhor momento dele com a camisa do Flamengo. E isso vai ter um impacto em relação ao que pode acontecer em seleção brasileira. Porque o Tite sempre pensou, a comissão técnica sempre ponderou, ter um centroavante artilheiro que fosse capaz de mudar estilo na necessidade de um eventual segundo tempo. E o Pedro não foi convocado porque o Pedro não pôde ir para a Olimpíada, perdeu espaço para o Matheus Cunha e tem até agora um jogo só em campo contra a Venezuela. Minutos naquele jogo contra a Venezuela Que é no nas Morumbi. eliminatórias, é isso? No Morumbi. Isso. Agora, dá tempo. Dá tempo, porque ele tá jogando... Ele é um tipo de jogador... Não estou falando de ser titular da seleção brasileira. É um tipo de jogador que a convocação da seleção brasileira não tem tido. A gente está falando de uma lista com 26 nomes. Sim. É bom deixar claro, são 26 nomes. Ele é um tipo de jogador que o Hulk não é, que o Gabigol não é. O Gabigol, eu sempre chamei o Gabigol mais de ponta de lança do que de centroavante. O Pedro é um centroavante. Cara, não estou conseguindo entrar nessa área porque eu preciso de um cara que mate, faça o pivô, faça gol de cabeça, tem estatura. O Pedro tem esse perfil. Então, muda um pouco em relação ao perfil dos atacantes que a seleção brasileira tem. Não estou fazendo lobby, não tem nada disso. Estou considerando o momento do Pedro em relação ao que está acontecendo. Me parece inegável que ele se recoloca na briga. E a informação crucial, as informações são 2. O desempenho dele e o fato público notório de que o Tite gosta muito do futebol dele. Sem dúvida. Então, você junta as 2 coisas e é natural afirmar que o Pedro se recolocou na briga, Losetti. Porque eu penso o seguinte, o que a gente passou o último ano e meio falando? De 1 ano e meio a 2 anos para cá, a gente diz o quê? Que a comissão técnica da seleção brasileira gostaria de ter dado mais oportunidades ao Pedro, mas não o fez porque ele jogou muito pouco no Flamengo, pouco tempo, pouco em quantidade no Flamengo nesse período e porque o titular, obviamente, na visão deles, eles não poderiam convocar o reserva e não convocar o titular. Nós sempre dissemos isso, por quê? Porque era o que a gente ouvia do Tite, é o que a gente ouvia da comissão técnica, é o que a gente apurava com as pessoas da seleção. Então, a partir do momento que ele começa a jogar, essa questão está resolvida. O ponto é, dá tempo? Foi tarde demais que ele começou a jogar? Aí eu repito, eu entrevistei o Tite no começo do mês, ou no mês passado, agora eu não tenho exatamente exatidão, mas faz mais ou menos um mês. A gente gravou o podcast e eu fiz essa pergunta para ele, não citando o nome do Pedro, mas genérica. Dá tempo ainda de algum jogador que não faz parte do seu ciclo, ou que não foi um protagonista, ou que não teve tantas convocações, entrar na lista, ou dos 26, ou dos 35, ou dos que você vai observar numa última data FIFA? Ele foi muito claro, ele disse que sim, que dá tempo. Então, juntando todas as peças do quebra-cabeça, não quer dizer que o Pedro será convocado, quer dizer que a convocação do Pedro será debatida. Isso é um fato. Quando a comissão técnica da seleção sentar para conversar, alguns membros estão de férias nesses últimos dias, porque, enfim, o fim do ano tem a Copa do Mundo. Quando eles voltarem, todos eles a se reunir,
eles vão sentar e vão falar sobre o Pedro. E vão debater a convocação do Pedro para os Jogos de Setembro. Isso é um fato. Agora, se ele será chamado ou não, veremos. E o mínimo que a gente pode tentar aqui no programa é ter coerência, né? Então, se a gente passou muitos programas dizendo que o Pedro estava distante da seleção porque não tinha chance, natural que a gente debata o assunto agora que ele vem tendo a chance e aproveitando, e jogando tão bem. O Arturo Vidal começou ontem a sua história com essa camisa rubro-negra, jogou só 12 minutos. Já temos alguma conclusão sobre os primeiros minutos de Vidal, sobre a camisa, com a camisa do Flamengo? Eu já gostei bastante. Já mostrou muita coisa que a gente está acostumado a ver. 12 minutos? Claro, é muito pouco. Não estou dizendo que ele já chegou, já destruiu e já é o melhor volante do Brasil. Mas ele acho que ele já mostrou características que a gente está acostumado a ver do Vidal na Europa nesse pouco tempo, né? E a tendência é só melhorar, com a melhora fisicamente. Esse gol aí, por exemplo, nasceu com algumas dessas características do Vidal, o segundo do Pedro. Depois que a bola entrar, se quiser, a gente pode plugar aqui o brinquedinho para a gente ver, o Isaac. E é de muita briga, muita entrega ali no meio do campo. E ele tem a característica do carrinho, né? Aí, ó. Fale. Ele gosta muito de dar o carrinho, né? Não foi nada demais, tá, gente? Eu sei que não foi nada demais, mas a gente vai ver como ele tá sempre brigando. Primeiro, por cima, brigou uma, brigou outra, a bola vai vir, ele tá sempre lá. Aí o Avaí ficou com a bola, que a gente vai ver agora que o Pedro vai tentar dominar essa bola, né? Ele até domina, né? Matada, só que aí veio ali e tiraram a bola dele. Mas agora eu vou chamar a atenção aqui pra gente ficar de olho aqui no Vidal, né? Como é que ele vai recuperar. Vamos ver se vai dar para pegar só ele, PVC. Vamos ver se vai dar para brincar aqui. Ah, não foi. Ficou no juizão. Pô, ninguém quer saber do juiz. Tá, mas deu para entender onde ele tá. Beleza. Sim. Vamos lá. Vou tirar aqui. Vai lá. Agora vai. Vai. E aí, ó. O carrinho de sempre e o detalhe que eu chamo a atenção. Vou até voltar para a gente ver de novo. Ele dá, que os técnicos hoje chamam de desarmar armando. Ele não dá um carrinho para qualquer lado. Pode ter certeza. Ele dá o carrinho já fazendo um toque para fazer essa saída de bola. E aí, ó, lá na sequência, o Flamengo vai ter aquele contra-ataque que vai sair o gol do Pedro. Assim, é uma característica dele, de muita briga, muita entrega e com qualidade, né? Quando ele pega a bola, ele sabe jogar, dá o passe, viradas de bola, a gente viu algumas já nesse jogo. Então, acho que é um cara que vai entregar muito para o Flamengo dos dois lados, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Ele é muito completo, claro, tem a questão física, quantos jogos ele vai conseguir jogar, mas acho que em 12 minutos já deu para a gente ver um pouquinho de Vidal, das principais características dele. Agora eu quero mostrar o calendário do Flamengo, porque a impressão que a gente tem aqui no Seleção é que a vida do Flamengo em 2022 será definida nos próximos 8 jogos. Olha que sequência pesada. Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, primeiro jogo na quarta-feira, Maracanã. Aí Campeonato Brasileiro sábado, o jogo de volta, abrindo o retorno contra o Atlético Goianiense. Aí vem o Corinthians na terça-feira, pela Libertadores em São Paulo. E depois o São Paulo no Morumbi pelo Brasileiro 4 dias depois, no sábado. Aí o jogo da volta contra o Corinthians, no dia 9 de agosto. Na sequência, são 5 dias depois, a partida contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. E 3 dias depois, o Atlético Paranaense em Curitiba pela Copa do Brasil. E aí o jogo 4 dias depois contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. São jogos que vão dizer tudo do Flamengo. Se ele segue na Copa do Brasil, se ele segue na Libertadores e no Brasileiro também, porque ele vai ter confrontos diretos contra o Atlético Paranaense, contra Palmeiras, contra São Paulo, né, um time que está ali numa zona muito parecida da dele na competição. E tem elenco para isso, né? É claro que é muito forte, é difícil ganhar todos os jogos, mas por isso que lá no começo do programa a gente estava falando, será que tem chance de chegar? Porque você acabou de trazer aqui à tona, o que você estava falando? Será que o Cebolinha é titular? Então, se for reserva, vai ser o Cebolinha. Não, mas tá mais do ruim que de tudo, reserva? cara, titular ou reserva, você precisa de elenco para encarar isso daí. A quantidade claro. de jogo grande, no intervalo muito curto de tempo. Sim, eu digo que o reserva do Flamengo pode ser Cebolinha de um lado, Marinho do outro. Então, tem elenco para isso. É possível que isso aconteça, porque os outros times também vão poupar, né? O Atlético Paranaense também tem em outras competições. Agora mesmo acabou de perder contra o Botafogo, sem alguns jogadores, já jogou bem abaixo o time do Filipão jogando fora de casa. Então, o Flamengo, claro, é uma sequência muito difícil, mas tem elenco para isso. Assim como o Palmeiras é par do Corinthians na confecção da tabela, o Flamengo é par do Fluminense na confecção da tabela. E acontece a mesma coisa, o mesmo fenômeno. No segundo turno, considerando os 8 mais bem colocados do primeiro turno,
O Fluminense vai jogar uma vez em casa e 6 vezes fora. E o Flamengo vai jogar 6 vezes em casa e uma vez fora. O Flamengo visita o Palmeiras e recebe o Corinthians, o Fluminense, o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, o Internacional e o Bragantino. Que sequência, cara. Vamos ver como o Flamengo sairá dela. Concordo com você. Montou um time para isso. Sim. Ele pode sair enorme dessa sequência. Enorme. A ver, diga, Losetti. Os outros times dessa sequência também estão envolvidos em outras competições, né? O Atlético Goianiense está nas 3, o São Paulo está nas 3. São 2 times que o Flamengo enfrenta em fins de semana aí pelo Brasileiro. O único time que vai chegar em vantagem física é o Palmeiras, porque o jogo é pós-semana de Copa do Brasil, em que o Palmeiras não vai disputar, vai passar provavelmente a semana só se preparando, mas de resto, o Flamengo tem mais condição que o São Paulo, que o Atlético Paranaense e que o Atlético Goianiense de enfrentar essa sequência, observando o elenco que cada um tem. Corinthians também. Aqui ele enfrenta na Libertadores, sim, disputando 3 competições. Sim. 3 competições. E aí, nação rubro-negra, que acharam do vídeo que vocês acabaram de assistir? Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, não vermelho aqui embaixo, inscreva-se. Acione o sininho das notificações para ser notificado quando tiver um vídeo novo no canal para vocês. Falando do Flamengo, também quero informar vocês que todas as terças-feiras teremos numa live simultânea com o meu canal, Pedro Neto Flamenguista, e o canal Coisa de Rubro Negro. Tem um link aqui abaixo dos 2 canais para vocês se inscreverem e assistir essas lives às terças-feiras às 20 horas. Venha junto conosco participar das lives, debater, expor suas opiniões, seus elogios. Convidar vocês também a navegar aqui nos links na descrição do vídeo e no comentário fixado do maior treinamento de marketing digital do Brasil. Se você quer ganhar dinheiro na internet, você quer montar o seu negócio na internet, mesmo sem ter nenhum estoque, nenhum produto, clica lá. Tem 2 opções, um treinamento gratuito. Você pode iniciar pelo treinamento gratuito e verificar se você se enquadra, se você se encaixa nesse tipo de mercado, e o treinamento oficial, o treinamento completo da Faculdade de Marketing Digital do Brasil, Fórmula Negócio Online. O link está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E o vídeo que você assistiu do Seleção Sport TV, eu quero dar os créditos para a Sport TV. O link também está aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço e saudações rubro-negras. Se você entrar hoje para o Fórmula Negócio Online, eu vou te dar de presente o treinamento mais completo do Brasil de copywriting. Ele é avaliado em R$ 997 e vai ser seu de graça. Eu vou te dar também o melhor treinamento de Google Ads para afiliados da internet. Também avaliado em R$ 997, vai ser seu de graça. Eu vou te dar também o treinamento Venda Rápida Online, com 52 estratégias para vender como afiliado. Formas rápidas, sem investir, sem aparecer, e você pode começar agora. Esse treinamento sozinho é avaliado em R$ 497, mas vai ser seu de graça. Além disso ainda, eu vou te dar mais 14 bônus extras que juntos somam um valor incalculável. Todos eles serão seus de graça. E claro, todo o conteúdo atualizado do Fórmula Negócio Online, além da garantia de 7 dias. Você recebe tudo que eu falei e se não gostar de qualquer coisa, eu devolvo todo o seu dinheiro, sem perguntar nada. Acesse agora o Fórmula Negócio Online para ter acesso a tudo isso.